Existem comunidades organizadas a partir da figura de uma mãe, ou matriarca. O matriarcado existe, espalhado pelo mundo, em lugares e culturas diferentes. Apesar de estarem separados geográfica e culturalmente, essas sociedades matriarcais têm muitas características em comum. Nesse dia 8 de março, a gente vai tentar entender como funciona o matriarcado. Para fazer isso, a gente vai precisar visitar lugares distantes como Quênia e China, mas a nossa viagem começa em Minas Gerais. No final do século XIX, uma mulher chamada Maria Senhorinha vivia infeliz no casamento. Ela fugiu de casa, acompanhada por um amante chamado Chico Fernandes. Os dois se refugiaram nesse casarão a 125 quilômetros de Belo Horizonte. Senhorinha, seu companheiro e todos os seus descendentes até a 4ª geração foram excomungados pela Igreja Católica. Fugir de um casamento era inaceitável no final do século XIX. Isso colocou um estigma sobre eles e sobre a comunidade que eles viriam a formar, atraindo outras mulheres igualmente desprezadas pela Igreja Católica e pela sociedade local. Isolada, essa comunidade desenvolveu uma cultura matriarcal que dura até hoje. Excomungada, essa comunidade também desenvolveu a própria religião. Essa é a história da fundação do povoado de Noiva do Cordeiro, até hoje liderado pelas descendentes diretas de Maria Senhorinha, que hoje é chamada de a Grande Mãe. Noiva do Cordeiro vive da lavoura e o trabalho é dividido igualmente entre homens e mulheres. Essa comunidade matriarcal tem traços coletivistas. O almoço é um bom exemplo. Ele é preparado e consumido em grupo. Dona Delina é neta da fundadora. Hoje, ela cumpre o papel de matriarca. Ela sempre esteve consciente do preconceito que essa cultura matriarcal despertou nas redondezas. Quando a gente ia uma vez fazer compra, resolver algum problema, saúde, tudo isso era muito difícil. Eles falavam, aquilo é ladro, aquilo é puta, cuidado nas lojas. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Tinha separação lá no cemitério de enterrar a família da maldição, que são os pagãos, né? Tem uns 3 anos, né? Uns 4 anos que eles tirou a separação dentro do cemitério. Meu avô mesmo, as coisas que ele comia, os outros não comiam, né? Não bebia. O peixe que ele fazia não podia comer. Da maldição, né? Levar a um lugar que ninguém conhecia ele para vender o queijo, vender a carne, vender frango, ovos. Tudo era da maldição. A gente tinha que levar em um lugar que eles não conheciam para vender. Mesmo os homens das novas gerações de Noiva do Cordeiro veem vantagens no sistema em que vivem e se organizam. E não são vantagens pequenas. Amor e união são algumas delas. Minha família passou antigamente, lutou para chegar até hoje e vai poder ter o que acontece hoje, né? A felicidade que nós todos temos aqui, a união, o amor. Eu acho que tudo que a gente tem hoje aqui, esse amor, essa união, é graças ao passado, tudo que aconteceu, que eles lutaram para ser o que é hoje aqui da comunidade. Bem-vindas ao Reino das Mulheres. Essa é a tribo Mosso, que conta com pouco mais de 50 mil pessoas vivendo perto da fronteira da China com o Tibete. Os registros mais antigos a respeito dos costumes dessa gente são de 750 anos antes de Cristo. Os Mosso vivem da mesma forma, no mesmo lugar há muito, muito tempo. Essa é uma sociedade matrilinear, o que significa que a descendência das famílias e clãs é contada sempre em linha materna. Entre o povo Mosso, os conceitos de família e casamento são completamente diferentes.
Todas as mulheres têm sua liberdade sexual garantida depois de um ritual de transição, em que recebem a chave de um quarto privado. Nesse quarto, as mulheres da tribo Mosso podem receber visitas masculinas sempre durante a noite. Essa cultura não tem nenhum compromisso com a monogamia. Ao invés do casamento, os Mosso têm o que chamam de tissesse, um termo que pode ser traduzido como indo e voltando. O nome é autodescritivo. Os homens vão à casa da mulher, passam a noite e voltam para onde moram, com as mães e parentes de sangue. As famílias são estruturadas a partir das matriarcas. Mães, filhas e irmãs vivem juntas durante toda a vida. Elas criam juntas os homens de suas linhagens. Toda mulher Mosso pode praticar o tissesse com quantos homens desejar. A tradição Mosso dá às mulheres o domínio total da vida sexual e procriativa, o que é muito raro na maioria das culturas. Ainda assim, ser uma mulher Mosso não é fácil. Elas trabalham no campo, são artesãs, cuidam do lar e gerenciam praticamente tudo. 女性呢，就是说开心也是很开心，累也是很累，大小事情都我们女人去管理呀，然后说呀，然后做呀，这些都大部分都是我们女人做，比较有一种就是责任的这个感觉。 A etnia Mosso vive dessa forma há milênios. Ao longo dessa longa história, obviamente já tiveram de lidar com o preconceito de outras etnias, mas sempre mantiveram a convicção de que sua cultura e seus modos podem ensinar algo ao resto do mundo. 有好多就是不好的物件也多嘛，他们使的就是走婚是怎么样了，然后都不好的这些东西都有嘛。但是现在这几年，目前现在对摩梭的了解比较深刻一点了以后呢，摩梭的文化才是真正的最对世界最先进的一种，世界人都在来学我们摩梭嘛，是吧？ Umoja significa unidade ou união. Umoja é um vilarejo na região norte do Quênia. Lá moram apenas mulheres, mulheres sobreviventes. Essa comunidade foi criada em 1990 por vítimas de diversos tipos de abuso. As fundadoras de Umoja foram violentadas por soldados ingleses e, depois disso, abandonadas por seus maridos, que fazem parte de uma cultura em que mulheres ainda são tratadas como propriedade. Em Umoja não há homens. Homens podem visitar a vila, mas não podem morar lá. Apenas os meninos criados pelas mães de Umoja têm permissão para morar na vila. A vila sobrevive principalmente do artesanato tradicional e do que consegue arrecadar com o turismo. Todas as mulheres de Umoja doam 10% de tudo que recebem para a manutenção dos poucos serviços públicos disponíveis a elas. Esses recursos são geridos por uma matriarca, Rebecca Lolozoli. Ela estava entre as fundadoras de Umoja e hoje lidera a comunidade. Rebecca sobreviveu a muitos tipos de violência, geralmente enraizados na cultura local. Para ela, Umoja, mais do que uma comunidade, é uma tentativa de provocar uma urgente e necessária mudança cultural. Our culture is good, we like, but we have seen the bad culture we have is always on the side of a woman. We don't want now our girls or our boys to have the same problem which we had before. Essa é a doutora Heidi Gottner Abendroth. Heidi é considerada a maior autoridade mundial no estudo de sociedades matriarcais. Em 1986, ela fundou a Academia para Estudos Modernos do Matriarcado. Para ela, uma sociedade matriarcal opera em 4 níveis distintos: econômico, social, político e cultural. Em todos esses 4 âmbitos, as sociedades matriarcais revelam diferenças em relação ao modelo patriarcal. Economicamente, elas tendem a ser mais igualitárias. Socialmente, elas tendem a enfatizar o valor do coletivo
e com frequência, homens assumem papéis mais relevantes na criação dos filhos. Politicamente, essas sociedades tendem a ser mais abertas e estáveis, sem disputas violentas por poder. E culturalmente, elas tendem a valorizar os valores maternais. The matriarchal concept of motherliness is not the romantic image so often portrayed in patriarchy, a fiction that devalues the notion of motherliness and makes it appear merely sentimental. This reflects a systematic effort to obscure the fact that motherhood is the most important function in each society. Matriarchal societies are consciously built upon maternal values and motherly work. And this is why they are much more realistic than patriarchies. They are, on principle, need-oriented. Their precepts aim to meet everyone's needs with the greatest benefit. Vem dessa percepção a principal tese de Heidi. Um matriarcado não é um patriarcado ao contrário. Matriarchies are not just a reversal of patriarchy with women ruling over men, as the usual misinterpretation would have it. Matriarchies are mother-centered societies. They are based on maternal values, caregiving, nurturing, motherliness, which holds for everybody, for mothers and those who are not mothers, for women and men alike. Da próxima vez que você, homem, se irritar com alguém falando na queda do patriarcado, lembre das pessoas em Noiva do Cordeiro, ou do povo moço, ou até das mulheres de Umoja. Observar realidades tão diferentes da nossa pode te ajudar a entender por que a nossa sociedade é do jeito que é. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu sei, faz tempo que você não ouvia a minha voz. Tem um bom motivo para isso. Eu fiquei um tempo sem voz e depois eu me dediquei a algumas novidades que com o tempo vão começar a surgir por aqui. Felizmente, eu pude voltar a falar antes desse 8 de março. Muito obrigada a todo mundo que continuou por aqui durante essa ausência prolongada. E aguentem firme que logo a série animada volta, a gente promete. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Dora, uma mulher que a gente admira muito. Dora, você é um exemplo e uma inspiração para todas nós. E a gente sempre fala isso, mas é um orgulho imenso dividir um espacinho nessa distinta plataforma de vídeos com você. Que nós sejamos dignos da sua majestade. Dora maravilhosa. Beijo, tchau!